A invasão de uma área de preservação permanente na Avenida Caramuru, em Ribeirão, está cada dia maior. O problema se estende há mais de uma década e parece longe de uma solução. A esperança dos vizinhos é pela reintegração de posse que voltou a ser permitida no país. Paredes, telhados, janelas e até portão. Os barracos já se tornaram casas completas e tomam conta da mata que fica nos fundos da Avenida Caramuru. A área que deveria ser preservada serve de abrigo irregular para centenas de famílias há mais de 10 anos. Os prédios vizinhos registram quase que diariamente incêndios, venda de drogas e até brigas. Nesse vídeo, gravado por um morador, é possível ouvir uma discussão entre dois homens. Ô, irmão, você tá ficando doido na cabeça? Você tá ficando doido, tá? Você tá ficando doido? Você tá ficando doido? Para se ter uma ideia do crescimento da ocupação, casas já começaram a ser comercializadas no local. Um anúncio publicado em um grupo de uma rede social coloca à venda uma construção de alvenaria no meio da mata por R$ 7.500. Uma insegurança total para quem mora no entorno. Aquilo ali, a qualquer momento, pelas imagens, nós podemos ver que pode sair um tiroteio, uma bala perdida atingir um apartamento que está ao lado, incêndios, devastação da área ambiental de preservação. Em pleno 2022, a Prefeitura não cuida dos seus moradores, dos habitantes daquela cidade, né, deixando que áreas de risco, áreas em risco, né, pessoas vulneráveis se reúnem em lugares proibidos, prejudicando os vizinhos, enfim, uma verdadeira baderna. Isso não pode acontecer. A Guarda Civil Metropolitana intensificou as operações de combate ao tráfico de drogas na região. No caso mais recente, as equipes apreenderam maconha e cocaína com apoio do Canil. A venda seria realizada na própria comunidade. Ali naquele local é bem frequente, inclusive diuturnamente, tanto na madrugada, de manhã, não tem hora, de dia, de noite, e a Guarda Civil Metropolitana está presente na tentativa de inibir tais atos. Durante a pandemia, a invasão aumentou de forma expressiva. Porém, nenhuma iniciativa poderia ser tomada porque as reintegrações de posse estavam proibidas nesse período. Agora, o STF derrubou a suspensão e os tribunais estão autorizados a retomarem os processos de desocupações. Os tribunais devem criar comissões para estudar essas reintegrações multidisciplinares, devem ser feitas audiências de conciliação entre a Prefeitura e essas pessoas. Essas pessoas devem estar inscritas em programas habitacionais. Entretanto, que fique bem claro, as reintegrações, elas voltaram. Então, os juízes podem determinar a qualquer momento reintegrações de posse. O advogado defende que a Prefeitura precisa evitar essas invasões logo no início, porque o trabalho, depois que elas se instalam, é muito maior. Se o Executivo não toma medidas, o Ministério Público precisa agir. As secretarias de habitação, segurança pública, jurídica, assistência social, ambiental devem trabalhar de forma orquestrada para solucionar o problema de todos. Os moradores dos condomínios ao entorno, inclusive, podem ajuizar e devem ajuizar ações contra a Prefeitura por terem os prejuízos que estão tendo, inclusive de desvalorização de seus imóveis por conta da inércia da Prefeitura em coibir esse tipo de invasão. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que existem áreas públicas e privadas aí nesse local. Os proprietários das particulares foram notificados a tomar providências. As áreas municipais estão em processo de reintegração de posse. Para falar mais sobre esse assunto, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está Dr. Denis William Esteves, arquiteto e urbanista. Doutor, nós estamos falando então de invasão em uma área de preservação que é permanente. Isso só agrava o problema, traz ainda mais prejuízo para quem mora ali nesse entorno. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde. Com certeza, isso daí cria um problema muito grande para a cidade. Nós estamos numa área de preservação, que é a área que deveria ser ocupada pela mata ciliar do Ribeirão Preto. E ali nós vemos, além da ocupação imobiliária, independente de ser uma favela ou ser um empreendimento, é proibida. A invasão ocorreu, está descontrolada, está aumentando a cada dia. Ali, inclusive, nós temos casos graves do uso de entulho para aterrar a área, inclusive já com obstrução do Ribeirão Preto. Já algumas vezes foi feito um trabalho de desobstrução, porém essa prática de lançamento de entulho continua. E isso está criando uma série de problemas para todo o entorno da cidade, né? Toda essa região aí está afetada e nós não vemos nenhuma providência efetiva para coibir esse avanço.
Boa parte dessa área de preservação já foi, inclusive, destruída. Quais são as alternativas para recuperá-la, então? Primeira coisa é proceder à desocupação da área, com a remoção dessas habitações construídas ali de forma irregular e ilegal, e posteriormente a recuperação ambiental, removendo todos esses resíduos, entulhos, restos de asfalto, enfim, todo esse lixo que foi jogado no local, e proceder ao plantio de mudas de espécies nativas para que a mata seja recomposta e aí no intervalo de alguns anos o ambiente esteja recuperado novamente. Denis, toda a região acaba sendo desvalorizada com tantos problemas trazidos por essas ocupações irregulares? Sim, não só a questão da desvalorização imobiliária, dos empreendimentos, dos imóveis que existem no entorno, mas gera também um grave problema urbanístico para a cidade. Nós temos ali uma área que deveria ser uma área de proteção ambiental, uma área para reequilíbrio do meio ambiente, uma área de contenção das águas pluviais em épocas de chuva, evitando enchentes na região central ou no outro extremo da cidade, a região da Via Norte. Isso não é feito porque a área está toda ocupada e sendo progressivamente aterrada. Gera problemas de insegurança, gera problemas no tráfego, porque ali tem uma diretriz viária, que seria o prolongamento da Avenida Álvaro de Lima, que não pode ser construída por conta dessa ocupação irregular do terreno. Então, gera uma série de problemas urbanísticos para a cidade e a desvalorização é apenas o primeiro e mais evidente deles. Denis, enquanto essa reintegração de posse ela não acontece, o que a Prefeitura deve fazer para resguardar aí os moradores desse entorno? Ela tem que cumprir o papel que lhe é destinado, que é impedir a construção de edifícios irregulares. Isso independe se é num terreno particular, se é numa área pública, se é uma invasão ou não. A fiscalização tem que ser atuante e impedir a construção dessas moradias. Esse é o primeiro passo que a Prefeitura tem que fazer. E o segundo é acionar a Justiça para uma reintegração de posse para o que já está construído. Denis William Esteves, arquiteto e urbanista, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até mais. Eu que agradeço.